Então, deixem-me dizer o seguinte, eu acho que falo em nome de todos, é um grande prazer ter aqui o Sr. Embaixador António Sampaio da Nova, que é o nosso representante na Unesco, que vai falar sobre a Unesco, vai ter uma conversa, não traz no discurso, vai ter uma conversa informal connosco sobre o papel da Unesco, Portugal na Unesco, as questões globais, hoje da educação, da ciência e da cultura, como é que se pode ter uma visão no mundo de hoje, e qual é o papel de Portugal também nesse mundo. Eu tenho a certeza que toda a gente sabe o que é a Unesco, uma organização das Nações Unidas precisamente para a educação, ciência e cultura, criada em 1946. O primeiro foi um cientista, um biólogo inglês, Julian Huxley, de uma famosa família, era meio-irmão do Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, e irmão de um prémio Nobel também Huxley. E, portanto, começa com um cientista, e há outro grande cientista foi o Federico, espanhol, Federico Manuel Saragossa, que é biólogo também. Portanto, que foram secretários-gerais da Unesco. O Dr. Sampaio da Nova é doutor em Ciências de Educação pela Universidade de Geneve, Suíça, e em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Paris, 4 Sorbonne. Por outras palavras, eu acho que não tenho a segunda tese, mas tenho a primeira de tom da população, que é uma coisa impressionante. Depois dos nossos volumes, depois foi editado pelo INIC, etc. É um texto sobre a história das pessoas, a profissão dos professores, começando do século XVIII, ainda até ao início do século XX, um texto que ainda se mantém atual, porque os séculos XVIII, XIX e XX já foram. Esse é o seu domínio de especialidade. Ele depois entrou... deixem-me tocar um bocadinho antes. Ele esteve em Coimbra, estudou em Coimbra. Imaginem que um doutor em... exatamente, um doutor em Ciência de Educação e em História Moderna foi jogador de futebol. E, portanto, ganhava 1.300 escudos, não era? 1.300 escudos. Eu vi na Wikipédia. Se está certo, se não sabia, mas está certo. 1.300 escudos. Para jogador juvenil da académica e, ao mesmo tempo, procurava estudar matemática, que, como veem, são duas coisas incompatíveis para um grande jogador, não é? De qualquer modo, não se contentava com isso. Ele também foi, o Sampaio da Nova foi também, suponho que ator no Teuc. Depois o teatro o Baluia para Lisboa, onde, enfim, e depois aos 74 ele vai para Genebra. E aí internacionaliza-se. Enfim, escuso dizer muito, toda a gente sabe que foi reitor da Universidade de Lisboa, professor catedrático de 1996, e é professor convidado de várias universidades internacionais, Wisconsin, Paris 5, Oxford, Columbia, Brasília, Federal do Rio de Janeiro, e é doutor honoris causa pela Universidade de Algarve, de Brasília, da Universidade de Lusófona, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de Santa Maria. Digamos que é um dos académicos portugueses de maior prestígio. Quando ele fala na Unesco, eu suponho que é uma voz, digamos, que tem o peso de ter sido uma voz já escutada nos sítios, é uma voz que todos ouvem. Na política, teve também carreira, como sabem, foi consultor para os assuntos de educação do Presidente Jorge Sampaio, que faz agora 80 anos, muitos parabéns, e foi... presidiu a Exploradoria de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, e todos nós lembramos da grande campanha que houve em 2016, no qual eu tive o gosto de participar. Já a participação da Unesco esteve em Brasil, uma missão da Unesco do governo brasileiro, e desde 2018 é o representante português na Unesco. E é isso, é nessa qualidade que aqui está, embora, como isto é um diálogo, podem interrogar, suponho eu, estamos num ambiente informal e liberal, sobre qualquer outro assunto que ele responderá. Muito obrigado pela presença. O que é que faz o embaixador português na Unesco? Muito obrigado. Além de vir a Coimbra, claro. Muito obrigado, Carlos. É um prazer enorme estar aqui e voltar a Coimbra sempre que posso e numa conversa que é uma conversa muito aberta. E,
portanto, o caso que tenho dito não é para preparar nada, é para falar com as pessoas, é para conversar um pouco e tentar responder ao que entenderem que é útil da vossa parte e esta visão que temos da Unesco. Enfim, a Unesco, como sabem, é uma organização das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e para a Cultura e na verdade, ou devia ser a estrutura das Nações Unidas encarregada destes três temas. A Unesco vive uma situação de crise, como vive todo o multilateralismo. O multilateralismo, de modo geral, vive uma situação de crise. Nós vemos os esforços do António Guterres e as dificuldades que há para tomar algum tipo de decisão. São instituições que, por definição, tendem a uma certa inércia, a uma certa paralisia, desde logo pelo processo de decisão. A lógica é tudo que se faz na Unesco, como nas Nações Unidas, deve ser decidido por consenso. Ora, decidir uma coisa por consenso é praticamente impossível. Portanto, é muito difícil avançar em decisões substantivas sobre um conjunto de matérias. Ainda assim, eu julgo que a Unesco tem tido um papel importante na área da cultura, sobretudo as questões do património mundial da humanidade, e Coimbra, em particular, tem uma referência, a partir do momento que foi classificada a Universidade, a Alta e a Sofia como património mundial da humanidade, e isso dá uma grande visibilidade à Unesco, Quando eu fui convidado para ser embaixador, eu recebi inúmeros telefonemas, inúmeras mensagens, inúmeras pessoas que me encontravam no meio da rua e 99% era para me falarem da questão do património mundial. E eu dizia sempre, mas eu vou lá mais por causa da educação e da ciência do que por causa da cultura, nesse sentido. Os embaixadores mobilizam-se mais pelas questões políticas, mais pelas questões da cultura, mobilizam-se menos pelas questões da educação e pelas questões da ciência. E é aí que eu tenho procurado, desde logo, que pertenço ao Conselho Executivo, mas também como Vice-Presidente do Conselho Executivo, pôr em cima da mesa, sistematicamente, um conjunto de temas sobre educação e sobre ciência, e nesse sentido, eu não quero agora aqui entrar em grandes polémicas que houve na altura do convite que me foi feito, mas é evidente que faz uma certa diferença ter alguém que vem dessas áreas ou ter alguém que está ali, como podia estar como embaixador na Finlândia ou num outro lugar qualquer do mundo. E esse é um dos problemas principais da Unesco, na minha opinião. A Unesco mudou a configuração. Quem estava sentado nas cadeiras da Unesco eram tipicamente cientistas, como o Carlos acabou de recordar, e progressivamente eles foram substituídos por pessoas que não são nem da educação nem da ciência, o que leva a que os debates sobre educação e ciência são debates mais difíceis de travar em sede da Unesco, e nós temos que procurar sempre, e num certo sentido é também, por isso para mim é muito interessante estar aqui convosco, procurar um diálogo com o que está fora da Unesco. Quer dizer, digamos, a grande vantagem da Unesco é a capacidade de ter redes, a capacidade de ter cátedras, a capacidade de ter gente na área da educação, ter gente na área da ciência, nas universidades, que querem dialogar com a Unesco. Este é o grande tema. No fundo, a Unesco vale não pelo que está em Paris, não pelo que está nos seus institutos, não é? Nos institutos ligados à sede, mas pela capilaridade que consegue em todo o mundo e pelas energias que despegam. Bem, eu acho que nós conseguimos, Portugal, em pouco tempo, colocar-nos numa posição que é uma posição interessante, pelo menos para debater estes dois temas. Os outros, depois há a memória do mundo, depois há as questões da cultura, depois há um conjunto de outras questões que nos passam um pouco mais ao lado. Isto dito, quais são as duas principais iniciativas que eu procurei avançar e que a Unesco está, de algum modo, agora a iniciar esse processo, e eu espero que no prazo de poucos meses isso comece a ter alguma visibilidade. Na área da ciência, eu refleti muito, pensei muito o que é que a Unesco pode fazer na área da ciência. E vou-vos dar um número, que é um número que provavelmente vos parecerá um bocadinho estranho, mas ele é rigorosamente verdade. Posso-me ver?
Com certeza. Porque acho que assim vejo melhor as pessoas. Um número que vos parece ser... Não estou com muito calor. Que é a Unesco, sendo uma instituição com uma grande extensão e com muitas coisas, tem um orçamento muito reduzido. O orçamento da Unesco, anual, para vos dar assim uma ideia, é mais ou menos o orçamento da Universidade de Coimbra. Não é? E, portanto, o orçamento consolidado da Universidade de Coimbra é mais ou menos o orçamento anual da Unesco. Os Estados Unidos saíram, isso foi uma grande queda. Sim, que teve uma quebra considerável, mas que de todas as formas não seria muitíssimo mais. Não é? Isto para vos dar uma ideia de que a Unesco tem um orçamento que é um orçamento relativamente limitado. Então, se pensarmos em termos de comparação com o que são os orçamentos das fundações científicas ou o orçamento da União Europeia para a área da ciência, é uma gota no oceano. É uma gota no oceano. Portanto, não vale a pena imaginar que a Unesco pode ser mais um centro ou pode ser um lugar de produção de ciência. É um equívoco total, não tem nem os meios, nem os recursos, nem as condições, nem o ambiente científico que é necessário para isso. O que é que a Unesco pode fazer que nenhuma outra instituição pode fazer e que não tem feito suficientemente bem? A Unesco tem, do ponto de vista do direito internacional, uma capacidade normativa, tem a capacidade de produzir instrumentos normativos que têm uma força legal do ponto de vista jurídico ao nível internacional. E tem, em particular, 3 instrumentos. O primeiro instrumento, que é uma declaração, que é o instrumento mais político. Um segundo instrumento, que já tem uma maior consistência do ponto de vista jurídico, que é uma recomendação. E, finalmente, aquele que tem, do ponto de vista jurídico, maior consistência, que é uma convenção. Portanto, a Unesco pode promover declarações, recomendações e convenções. E isto é um poder normativo importante. A partir do momento que estas declarações, que estas recomendações ou que estas convenções são aprovadas, ela tem uma força jurídica no interior de um determinado país. E a Unesco não tem utilizado, na minha opinião, suficientemente bem este poder, que é um poder enorme e que é um poder que pode influenciar muitas coisas. Ora, nesse sentido, a minha primeira iniciativa na área da ciência foi dizer, há aqui um tema. Eu sei que é um tema polémico, é um tema que tem muitas dimensões, mas no qual uma recomendação da Unesco poderia ser muito importante para promover muitas coisas no mundo, que é a questão da Open Science. Não é? Quer dizer, falta-nos um instrumento jurídico, do ponto de vista internacional, sobre as questões da Open Science. Temos instrumentos jurídicos sobre muitas outras coisas, mas o tema e o debate da ciência aberta. E ciência aberta aqui numa tripla dimensão. Acesso aberto ao conhecimento, que é o mais simples. Não é? Uma segunda dimensão, muito presente aqui no vosso trabalho, a questão da cultura científica e de ligação entre a ciência e a sociedade. E uma terceira dimensão, que é ainda mais aprofundada, que é a participação dos cidadãos na agenda das políticas científicas e na decisão das políticas científicas. Falta um instrumento desta ordem no plano internacional. E é nesse sentido que nós temos estado a mobilizar-nos e que o Conselho Executivo da Unesco já aprovou o lançamento dos estudos que vão conduzir a esta recomendação e que agora na Conferência Geral de Novembro, se tudo correr bem, ele será aprovado e, portanto, teremos depois 2 anos para elaborar esta recomendação, que poderá, se assim for o caso, ser aprovada na Conferência Geral de 2021. E o processo de elaboração dessa recomendação é, num certo sentido, tão importante como a recomendação ela própria. Porque a ideia é ir país a país, universidade a universidade, cientista a cientista, na possibilidade, ter inquéritos, ter debates, ter conferências no mundo inteiro, para ouvir as pessoas sobre as implicações, sobre a necessidade de políticas nesta área. A União Europeia já tem algumas, mas sobretudo na área do acesso aberto. Não é? Há outros países que já têm políticas nesta área, mas como é que isto se pode estender no plano mundial e como é que pode contribuir, porque eu acho que no final é isso que está em causa, para uma maior credibilidade do ponto de vista científico, da ciência e sobretudo para uma maior confiança da sociedade na ciência. Porque obviamente todos nós sabemos que esse é um dos grandes problemas deste nosso princípio do século XXI, é os negacionismos, é a descredibilização da ciência. Eu estava a ler há 2 ou 3 semanas um inquérito, bem sei que ele foi feito no Brasil, em circunstâncias muito específicas,
mas em que, quer dizer, se perguntava se tinha mais confiança nos líderes religiosos, e nós sabemos que tipo de líderes religiosos é que existem no Brasil, ou nos cientistas. E esmagadoramente a sociedade brasileira respondia nos líderes religiosos. Não é? E, portanto, quando uma sociedade num determinado momento tem mais confiança, não é? Do ponto de vista de estarem a dizer a verdade, não é? Um conjunto de fundamentalistas ou um conjunto de pessoas do que tem nos cientistas, há aqui um problema, e é um problema que, obviamente, eu julgo que uma recomendação deste tipo, com tudo o que está por trás, pode ajudar, não será isso que vai resolver o assunto, mas pode ajudar a criar uma nova dinâmica nesse sentido. Os temas da ciência são hoje, enfim, o Carlos Filhar sabe isso 1000 vezes melhor do que eu, e até tenho um bocado de vergonha de estar a falar nisto aqui à frente dele, são hoje, não, a sério, são hoje centrais a esse nível. E, portanto, apenas para vos dar um exemplo, talvez uma coisa que nos tenha passado um bocadinho despercebida, não sei se estiveste atento a isso ou não nos últimos dias, tem o valor que tem. Eu, para mim, as palavras têm muito valor e, portanto, custa-me que as palavras desapareçam, mas a palavra ciência ou investigação desapareceu na Constituição da atual Comissão Europeia. Desapareceu. Portanto, onde havia a palavra ciência e investigação, research, development, science, desapareceu. Deixou de haver um comissário encarregado dos assuntos de ciência ou de investigação. E quando vem a lista dos 27, vem lá tudo, antes dizia-se mais um par de botas, não é? Vem lá todo o tipo de coisas e de áreas, desde a European Way of Life, seja lá o que é que isto quer dizer, não é? Até muitas outras coisas, não é? Não vem lá nem a palavra educação, nem a palavra ciência, nem a palavra investigação. E os setores de educação, ciência, cultura, desporto, etc., um molho de coisas, estão debaixo da tutela de uma comissária, a senhora búlgara, cujo nome, cuja tarefa e designação que é dada para este conjunto de coisas é Inovação e Juventude. Innovation and Youth. Por baixo de Innovation and Youth, quando nós vamos ver a carta de missão que a Presidente da União Europeia, da Comissão, atribuiu e escreveu a esta senhora, lá estão os temas da educação, da ciência, da investigação, do desenvolvimento, do desporto, da saúde, no sentido da saúde ligada ao desporto, etc., mas não está a palavra. Ora, há aqui um problema, do ponto de vista da credibilidade e da importância da investigação, da ciência, e é nesse sentido que, na parte que me é dada trabalhar na Unesco, eu tenho procurado intervir. Na área da educação, eu fiz uma reflexão semelhante e disse, a Unesco faz milhões de coisas, quer dizer, aquilo é uma máquina de atividades. Vocês não conseguem imaginar a proliferação de atividades, de documentos, de relatórios. Não há dia nenhum que não haja 3, 4, 5, 6, 7 textos, relatórios, etc., feitos por uns, por outros, até é uma máquina de produzir papel, de produzir documentos, de produzir relatórios, de produzir atividades. Por exemplo, agora na área da educação, não se passa uma semana dentro da Unesco que não venha alguém da inteligência artificial, alguém do digital, alguém das questões das neurociências, alguém do cérebro da aprendizagem, enfim, explicar o que será o futuro da educação, etc, etc, etc. E, portanto, há ali uma proliferação de atividades e, ao mesmo tempo que há uma proliferação de atividades, há uma espécie de uma certa diminuição do papel da Unesco, do ponto de vista da sua influência na agenda das políticas de educação no plano internacional. Hoje dominadas claramente pela OCDE, e em particular pelo programa PISA, dominadas por um conjunto de instrumentos, não é? Económicos e outros, não é? No quadro da Agenda 2030, mas com uma espécie de uma diminuição do papel da Unesco. E, portanto, há uma afirmação retórica que a Unesco é a agência especializada das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, mas na prática a capacidade de intervenção está muito diminuída e fazem-se pequenas coisas. É um seminário de formação de professores em África, é uma coisa de currículo, não sei o quê, é tudo muito éparpillé, tudo muito fragmentado, tudo muito com uma falta de uma ideia, de uma visão própria da Unesco. Antes de chegar, o que é que eu pensei? Bom, na minha
a minha história na área da educação, as pessoas da educação sabem que houve 2 grandes relatórios da Unesco, 2 relatórios que foram marcantes do ponto de vista das políticas educativas, um na década de 70, outro na década de 90. Eu gosto mais de um do que do outro, mas não é isso agora que está em causa. O que está em causa é que eles, na altura, marcaram a agenda dos debates das políticas educativas em todo o mundo. Foi o relatório de 1972, coordenado pelo Edgar Faure, o relatório que tinha por título Aprender a Ser, não é? E que, na verdade, foi o relatório que esteve na base de todos os desenvolvimentos das educações permanentes e mais tarde dos lifelong learnings, etc, etc, etc. E, portanto, que é um relatório muito poderoso do ponto de vista da capacidade de influenciar ao longo dos últimos 40 e muitos anos o debate educativo e as políticas educativas. E 24 anos depois, houve um segundo relatório, chamado relatório Delors, que tinha um título menos interessante. Aliás, parece que o título deu origem a polémicas infindáveis, e eu acho que eles não encontraram o bom título. O título é Educação, um tesouro a descobrir, não é? Enfim, não parece ser um título muito, não é, muito impactante, como agora se diz, palavra horrível, peço desculpa, mas que me veio à cabeça, não é? Não parece ser um título muito interessante. O relatório Jacques Delors, de que eu gosto menos, quer dizer, tenho menos afinidades com o relatório Jacques Delors do que tenho com o relatório Edgar Faure. No entanto, o relatório Jacques Delors trouxe uma coisa que não é, sobretudo quando analisamos hoje, o que é a situação das fragmentações no mundo inteiro, das obsessões identitárias, dos fechamentos comunitaristas. Teve algum contributo importante, que foi dizer, regra geral, pensa-se a educação a partir de uma trilogia. A educação, nos últimos 100 anos, foi sempre pensada a partir de uma trilogia. Os conhecimentos, as capacidades e as atitudes. Ou então, os saberes fazer e os saberes estar, não é? Portanto, foi sempre a partir desta trilogia. E o Jacques Delors, o relatório Jacques Delors, vem dizer, não nos esqueçamos de uma 4ª dimensão, e essa 4ª dimensão é o saber estar com o outro, não é? A ideia do conviver, não é? Do viver com o outro, não é? Portanto, a educação, para além dessas 3 coisas tradicionais, tem uma 4ª dimensão que não se pode ignorar, que é a dimensão do criar as condições para que sejamos capazes de viver uns com os outros. Portanto, a questão do diálogo, a questão do aprender a viver com o outro, etc. E, portanto, não é, nesse aspecto, é um relatório que é interessante, ainda que eu, pessoalmente, acho que é um relatório menos prospectivo do que foi o relatório de Edgar Faure. E então eu pensei, bom, houve 2, nunca mais houve nenhum. Houve o em 72, houve em 96, e depois a Unesco, aparentemente, a partir de 96, deixou de ser capaz de mobilizar energias para pensar o futuro da educação, ou para pensar o que é que se devia inscrever na agenda dos debates educativos. Está na hora de fazer o 3º relatório. E, portanto, propus ao Conselho Executivo e à Diretora-Geral que se avançasse na constituição de uma nova Comissão Internacional. Estas comissões internacionais tipicamente têm 10, 12 pessoas, que se constituísse uma nova Comissão Internacional, com forte presença de cientistas, de humanistas, eventualmente de políticos, eventualmente de pessoas de referência no plano internacional. E, ao que sei, a Comissão vai ser anunciada só na próxima semana em Nova Iorque, mas ao que sei, há gente de grande referência, alguns prémios Nobel da Biologia, creio que um da Química, portanto há pessoas muito capazes de poderem pensar o futuro da educação, e vai avançar-se no sentido da constituição de um 3º relatório sobre o futuro da educação, que de algum modo dê continuidade a este património que a Unesco tinha de capacidade de refletir sobre o futuro da educação. E como eu disse na altura, porque refletir sobre o futuro da educação não é uma coisa meramente para daqui a 20 ou 30 anos, quer dizer, é no sentido de ver quais são os caminhos que temos que fazer hoje, quer dizer, como é que hoje se tem que fazer isso, porque obviamente que havendo ainda em muitos países muitos atrasos na área da educação, e tipicamente há 2 palavras-chave na semântica da Unesco, há 2 prioridades. Se a pessoa quiser fazer passar um documento na Unesco, tem que pôr lá estas 2 palavras.
não é? Senão não passa, não é? E as duas palavras são as duas prioridades transversais da Unesco, que é a prioridade da África e que é a prioridade da igualdade de género. Não é? Portanto, se a pessoa não usar lá estas duas palavras, está tramado, não há nenhum documento que passe. Não é? E, portanto, quando é evidente que há hoje uma prioridade da África do ponto de vista da educação, é óbvio, mas o que se está a fazer em África do ponto de vista da educação é reproduzir o que foi a nossa educação na Europa ou no mundo ocidental há 100 anos atrás. Não é? E, portanto, estamos a fazer e a reproduzir, digamos, estamos a tentar colmatar um atraso, mas colmatar um atraso, digamos, levando um tipo e um modelo de educação que nós próprios já não aceitaríamos hoje nos nossos países. Não é? Portanto, há aqui um problema qualquer. Portanto, por isso é que eu digo, quando se pensa ao futuro da educação, não é o futuro para daqui a 20 ou 30 anos, é o que é que já devemos estar a fazer hoje, no sentido de ir construindo esse futuro da educação. O relatório, enfim, a Comissão Internacional será lançada, anunciada publicamente na próxima semana em Nova Iorque. Aliás, por razões óbvias, eles quiseram ter alguém de Portugal, não é, nessa cerimónia de lançamento deste terceiro relatório sobre a educação, que se fará no decurso da Assembleia Geral das Nações Unidas, e, felizmente, o Presidente da República, o atual Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou estar presente e, portanto, será ele que fará o discurso de abertura desse encontro, no qual será lançado este terceiro relatório sobre o futuro da educação, tendo em conta que foi, de facto, uma iniciativa nossa, ainda que assumida plenamente pela Diretora-Geral da Unesco. Estas são, digamos, no contexto da Unesco, as duas iniciativas que eu tenho estado a dinamizar, pelas razões, de forma muito simples, vos procurei trazer aqui. Confesso-vos, e gostaria muito de vos ouvir sobre isso, que precisaria de mais munições, quer dizer, precisaria de mais ideias, precisaria de outras coisas para as quais me possam chamar a atenção, e por isso é que esta minha vinda aqui é também um bocadinho oportunista, quer dizer, é para ouvir também, preciso de ouvir outras coisas, e em particular não encontrei ainda, e não sei se vou encontrar, não encontrei ainda a minha entrada nos debates sobre as questões culturais. Não é? Ainda não consegui encontrar, não é? Da mesma maneira que consegui definir estas duas coisas para a ciência e para a educação, não consegui encontrar ainda a minha perspectiva ou a minha maneira de intervir na Unesco sobre as questões da cultura. Porque, obviamente, que o património mundial é uma máquina enorme, e é uma máquina boa, quer dizer, é uma máquina que cumpre o seu papel, né, que tem o seu papel, que mobiliza muito dinheiro, que mobiliza muitas energias, mas, quer dizer, não há muito mais a fazer do que se pode fazer agora. Quer dizer, eu acho que o que há a fazer agora, e é o que vai acontecer, é inventar novas categorias, porque as categorias que existem já estão um bocadinho esgotadas, não é? Quer dizer, já a certa altura podemos começar a considerar património mundial, não é? Todo chafariz que está à beira da porta da nossa casa. Então nós vamos ter que começar, não é, a inventar outras categorias, e está certo, quer dizer, está bem. Não encontrei ainda, nessa perspectiva, uma contribuição específica que eu possa dar no meu tempo na Unesco e que possa ser dada por Portugal. Há uma coisinha pequenina, vos vou anunciar em primeira mão, porque ela já está mais ou menos encaminhada, e eu espero que corra bem, mas vou-vos anunciar em primeira mão e depois pode correr mal, mas enfim, é a vida, não é? Que é meramente simbólica, mas que tem uma importância simbólica grande para nós, que é, em princípio, se tudo correr bem, a consagração pela Unesco, pela primeira vez, de um Dia Mundial de uma Língua, e será o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Não é? Portanto, eu tentei construir um argumentário para explicar porque é que o português, sendo uma das línguas mais faladas no mundo, sendo a língua mais falada no Hemisfério Sul, não sendo uma língua oficial da Unesco, a Unesco, como sabem, tem 6 línguas oficiais, porque é que o português merecia, não é, sendo uma língua falada em todos os continentes, sendo uma língua, merecia ter o seu Dia Mundial da Língua Portuguesa reconhecida pela Unesco. Isso levantou, devem calcular, pequenas invejas, aparentemente estou com alguma expectativa que isso possa correr bem e, portanto, isso ser um contributo simbólico para a afirmação do português do ponto de vista internacional. Dia 5 de maio.
já é o dia da língua portuguesa. Portanto, o dia 5 de maio já é o dia da língua portuguesa e da CPLP. E, portanto, o dia já é, mas é definido no interior da CPLP. E nós agora estamos a tentar levá-lo a uma dimensão de Dia Mundial da Língua Portuguesa. Vamos ver. Se correr bem, será o dia 5 de maio, será comemorado no dia 5 de maio de 2020 na Unesco e em todo o mundo. Mas confesso-vos que, do ponto de vista da cultura, precisava de contribuições vossas ou de coisas que fosse importante consagrar, porque ainda não encontrei a minha entrada dentro da Unesco a esse nível. E é isto, basicamente, como pontapé de saída, não é? Sobre as dificuldades e o dia-a-dia, podemos contar histórias imensas, não é? Umas muito simpáticas, outras muito menos simpáticas. São instituições onde há um nível de... Não sei se a palavra hipocrisia é a palavra certa, se é a palavra cinismo, é muito grande. É difícil para mim, muitas vezes, aguentar isso. Um embaixador que vem de um país sinistro, não é? Sinistro, não é? Não vou dizer nenhum, como é evidente, não posso nomear nenhum. Mas imaginem o mais sinistro dos países, não é? Levantar a palavra, não é? E fazer durante 5 minutos uma declaração sobre os direitos humanos, não é? E a liberdade, e não sei o que e tal, quer dizer, aquilo dando-nos voltas às tripas. É muito difícil a gente aguentar aquilo e estar ali calado. E tanto. São instituições difíceis, não é? E que são têm muito uma tendência para uma inércia grande. E eu acho que a única maneira de romper a inércia é falar com o que está fora. Até a pessoa relacionar-se com universidades, com cátedras, com cientistas, com educadores, com movimentos sociais, com coisas que estão fora da Unesco e que obriguem a Unesco a sair um pouco dessa zona de uma certa inércia e de uma certa incapacidade de produzir coisas. Apesar de tudo, e julgo que é isso que muita gente me diz, apesar de uma certa visão, às vezes um bocadinho desencantada da Unesco, há uma coisa que é verdade, é que não temos melhor. Não temos melhor. Aliás, comecei a minha intervenção, as minhas 2 intervenções no Conselho Executivo, há uma espécie de National Statement que é feito no início. A primeira foi muito marcante do ponto de vista da maneira como foi recebida pelos embaixadores, que eu comecei por dizer, eu quero-vos dizer que estou aqui não como embaixador de Portugal, mas como embaixador da Educação e da Ciência, não é? E é quanto melhor for embaixador da Educação e da Ciência, que será embaixador de Portugal também, etc. Portanto, aquilo causou ali um bocadinho de franzino, porque as pessoas lá em partido estão para representar os países, não é? Portanto, e, portanto, a pessoa procura encontrar ali o seu meio e a sua forma de sair de algumas inércias, não é? E foi nesse sentido que eu, na segunda intervenção, disse esta frase, não é? Que foi: a Unesco é uma instituição horrível, não é? De uma grande inércia, não é? As pessoas ficavam todas assim paradas a dizer que esta criatura vem para aqui dizer isto, não é? E depois utilizei a célebre frase sobre a democracia, não é? Com exceção de todas as outras que ainda são piores, não é? E, portanto, é verdade que é uma instituição com dificuldades, mas, na verdade, no mundo das organizações multilaterais não há nada melhor. E é ainda uma das poucas que não se deixou invadir por um discurso totalmente economicista, por um discurso totalmente tecnológico no pior sentido do termo, não no bom sentido do termo, não é? E ainda um espaço de respiração para muitos de nós e mantém, isso para mim é uma coisa muito surpreendente, e mantém um grande prestígio em todo o mundo. E isso é talvez, foi o que eu disse na minha terceira intervenção, é talvez a coisa mais preciosa que nós embaixadores temos que salvaguardar na Unesco, é o nome da Unesco. O nome da Unesco ainda vale muito em todo o mundo e é raro, e eu já fiz essa experiência, eu telefonar a alguém, português ou não português, e pedir-lhe alguma coisa em nome da Unesco e a pessoa não me dizer logo, António, estás à vontade, é de imediato. E isso não é verdade para o Banco Mundial, isso não é verdade para o CDE, isso não é verdade para muitas outras instituições. E para a Unesco é verdade. Quer dizer, há ainda uma credibilidade do nome e do prestígio que a Unesco adquiriu, e isto é um valor absolutamente extraordinário que a Unesco tem e que nós temos que saber utilizar, enfim, o melhor possível, e é essa responsabilidade que eu procurarei fazer enquanto estiver na Unesco, e é essa responsabilidade que eu
vou chamando os meus colegas embaixadores nas diversas conversas que vamos tendo. Mas agora gostava muito era de Muito bem, muito obrigado. ouvir.